Seja muito bem-vindo ao treinamento tributário START, módulo 2. Neste módulo, aprenderemos sobre a descrição detalhada de todos os serviços tributários abordados pela Reset Hub de Crédito. Caso você não tenha assistido ao módulo 1, o link vai estar na descrição do vídeo. Eu espero que você consiga assistir antes de ir para o módulo 2, pois as compreensões do primeiro módulo são essenciais para que você tenha uma boa compreensão do segundo módulo. Vamos começar com um exercício de imaginação. Imagine comigo o seguinte cenário. O seu cliente não apresenta dívida nos birôs de crédito, ou seja, teoricamente, ele está com o nome limpo. No entanto, ele continua enfrentando dificuldades em suas movimentações financeiras. Esse problema pode ser causado por uma restrição fiscal, que não é detectada pelos sistemas de crédito convencionais, mas que está registrada no CADIM federal. Este caso nos ajuda a entender e conseguir ampliar as possibilidades de soluções que nós estamos abordando neste treinamento. Então, este cliente ele pode estar enfrentando alguma dessas situações que nós descreveremos a seguir. Apesar dele estar com o nome limpo, isso bloqueia todas as suas movimentações financeiras. Vamos compreender como auxiliar de verdade este cliente. Bem, vamos supor que este aqui é o cliente que está com o nome limpo nos birôs de crédito, mas estava com alguma restrição financeira. Ao fazer uma pré-análise através da lista de devedores da PGFN, e se você ainda não sabe fazer essa análise, nós explicamos no módulo 1, está disponível o link na descrição do vídeo. Bem, ao fazer a análise na lista de devedores, descobrimos que este devedor ele está sim em aberto com a dívida ativa da PGFN em R$ 53 mil aproximadamente. Através dessa pré-análise é possível identificar que a dívida ela está dividida entre previdenciária e de Simples Nacional. Lembramos que a dívida previdenciária ela tem um parcelamento menos atrativo, em até 60 vezes obrigatoriamente. A dívida somada está em 31 mil na Previdência e 22 no Simples. Bem, este é o cenário atual do cliente com a visão exclusiva da PGFN. Mas até este momento, o cliente talvez nem soubesse que devesse na PGFN esse valor. Mas esta não é toda a análise que nós temos que fornecer ao cliente. Esta é apenas uma pré-análise. É necessário fazer uma análise fiscal com advogados tributaristas, pessoas qualificadas, para conseguir entender se são somente estes débitos que levaram à exclusão da certidão negativa de débitos, que levaram à impossibilidade de movimentação financeira por parte do cliente. E estes fatores nós veremos a seguir como você consegue ter uma análise efetiva da situação fiscal do seu cliente. Ainda que não seja completa, a pré-análise é muito importante para entendermos se o cliente está com irregularidade fiscal ou não. Mas nós precisamos fazer uma análise minuciosa, aqui que entra a Reset Hub de Crédito. Você enviaria os documentos necessários para nós e nós faríamos uma análise coerente. Vou chamar a atenção para este exemplo aqui, como nós faríamos a interpretação dos dados, ok? Então, foram identificados que na Receita Federal, o cliente tinha omissão de declarações. Isso aqui é um erro contábil, ou por atraso, ou realmente por não entrega de algumas declarações obrigatórias. O atraso ele gera multa, tá? Que pode se transformar em uma dívida de tributos, como aqui nós temos uma dívida tributária, por exemplo. A omissão de declaração, ela precisa ser regularizada pelo contador, pela parte de contabilidade responsável pela empresa, ok? A nossa orientação é só informar que não foram entregues documentações obrigatórias e que isso gera, sim, a exclusão da CND. Um outro fator seria a dívida tributária aqui ainda na Receita Federal. Então, você percebeu que na lista de devedores não apareceu esse valor em aberto? Justamente porque lá nós só conseguimos enxergar as dívidas da Procuradoria. Por isso também que é muito importante ter uma análise fiscal. Aqui nós entendemos que tem R$ 308 de uma dívida tributária. Esta dívida ela não tem desconto. Por quê? Porque é uma dívida que está na Receita Federal. Na Receita Federal não há desconto, não há redução do valor. E o parcelamento foi uma parcela única, não tinha um parcelamento disponível para esta dívida.
Já na Procuradoria, nós temos uma dívida total de 53 mil aproximadamente, bate com o valor da lista de devedores, dividida entre Simples Nacional e Previdenciário. Até aqui, tudo o que você já sabia na pré-análise. A questão está justamente no desconto fornecido. Com base em portarias e leis complementares vigentes, nós vamos calcular a melhor possibilidade de regularização para o cliente. Então, um cliente de Simples Nacional, por exemplo, ele tem possibilidade de redução de até 38%. É avaliada a classificação de risco do cliente, se ele é A, B, C ou D. Neste caso aqui, o cliente ele está por volta da classificação C. Ele conseguiu 38% de desconto, uma redução de mais de R$ 8.000 na dívida do Simples. Sendo assim, ele não pagaria mais 22 mil por esta dívida, mas sim R$ 13.000. De que forma? Em 5 parcelas de R$ 225,78 e 30 parcelas de R$ 428,98. Já a dívida previdenciária, nós também conseguimos 38% de desconto, mais de R$ 11.000 de desconto. Sendo assim, ele não pagaria 31.109, mas sim 19.287, em 5 vezes de 311 e 30 vezes de 591. Você percebeu aqui a vantagem para o cliente? Ele só nessa análise fiscal, ele conseguiria economizar mais de R$ 20.000 em tributos. Reduzir mais de R$ 20.000 em dívidas tributárias é uma solução real e acessível com a Reset. Essas e outras muitas soluções estão esperando por você. A nossa missão aqui é transformar você no melhor assessor tributário da sua região, oferecendo ferramentas e também o conteúdo necessário para que você lide com as mais diversas situações fiscais de forma segura, eficiente e dentro da legislação vigente. Vamos juntos trilhar esse caminho de sucesso e fazer a diferença no mercado tributário. Você já viu, através desse exemplo, que é possível, sim, dar uma condição mais recomendada, mais aplicada e segura para o cliente conseguir, de fato, resolver sua situação fiscal. E, finalmente, ter a liberdade financeira. Até aqui já foi possível identificar, ter uma análise visual de como seria uma regularização fiscal, como é feita uma pré-análise, uma análise fiscal e como você passaria essa informação para o cliente. Mas agora nós vamos entender alguns termos utilizados nesse mercado para descrever alguns produtos muito relevantes. Então, pode ser que o cliente chegue até você com a seguinte queixa: estou com a minha CND suspensa. O que eu faço? Para resolver essa situação, a Reset oferece uma solução robusta e eficaz, começando com a coleta de documentos obrigatórios, que são essenciais para conduzir uma análise fiscal completa e identificar as causas da suspensão da CND. Então, de documentos obrigatórios, nós pedimos o acesso pessoal. O acesso pessoal nós já vimos no módulo 1, que é a garantia de uma análise detalhada. É necessário o acesso ao sistema da Receita Federal, que pode ser feito através do envio da senha Gov, do certificado digital ou da procuração habilitada no ECAC. Os 3 formatos já foram explicados no módulo 1. Também é necessária uma consulta de CADIM federal. Verificamos, através dessa consulta, se a empresa está de fato inscrita no CADIM, e o que pode indicar é que ela tem pendências financeiras ou fiscais em órgãos federais. Também pedimos a cópia da CNH do sócio administrador. Esse documento é necessário para a identificação do responsável legal pela empresa, garantindo que todas as ações sejam realizadas de forma correta e segura. Com esses documentos em mãos, nós partimos para a análise fiscal. E ela é feita sempre por advogados especialistas em tributos para identificar quais foram as irregularidades que levaram a CND suspensa e como nós podemos negociá-las da melhor forma. Com essas informações, nós vamos elaborar uma estratégia de negociação personalizada para resolver as pendências de uma forma bem vantajosa. Após diagnóstico fiscal, partiremos para a solução. Com base nos resultados, vamos elaborar este plano de ação, que pode conter redução da dívida e um melhor parcelamento. Então, se a dívida estiver na Procuradoria, nós poderemos reduzir até 67% no valor total da dívida. E quanto ao parcelamento, podemos solicitar um parcelamento em até 144
ou até mesmo 145 vezes, a depender da natureza da dívida, tornando o pagamento mais acessível e menos oneroso para a empresa. Após o pagamento da primeira parcela, a CEPEND, que é a certidão positiva com efeito de negativa de débitos, ela pode ser emitida em até 3 dias úteis, que é o tempo de compensação bancária, restaurando assim a regularidade fiscal da empresa. Esse processo permite que a empresa retome suas operações normais, com segurança, evitando bloqueios e restrições futuras. A análise gratuita destes clientes, ela será possível apenas para parceiros frequentes, ok? E fica obrigatório o envio dos documentos, acesso pessoal, consulta e cópia da CNH. Partindo para um segundo produto, pode ser que o cliente entre em contato contigo e informe que está no CADIM Federal. Bem, os órgãos que podem registrar pendências no CADIM Federal no Brasil são os órgãos e entidades federais. Especificadamente, isso inclui a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que atuam em diferentes fases do processo de arrecadação e cobrança dos débitos tributários, como nós vimos no módulo 1. Nós pedimos as mesmas documentações, acesso pessoal, consulta e cópia da CNH. Para o diagnóstico fiscal, também serão feitas da mesma forma. E desta vez vão ser avaliados quais órgãos e entidades públicas geraram apontamentos de CADIM Federal e como podemos negociá-las da melhor forma. A solução, ela também é a mesma. Caso a dívida esteja na Procuradoria, conseguimos uma redução e um parcelamento mais atrativo. O pagamento da primeira DARF, da primeira parcela, ela gerará a regularidade fiscal após 3 dias úteis de compensado. Assim como no produto anterior, a análise é gratuita apenas para parceiros frequentes e fica obrigatório o envio da documentação. Como um terceiro produto, pode ser que o cliente se apresente a você já informando que tem sim dívidas a serem regularizadas na PGFN e ou Receita Federal. Nós vamos pedir a mesma documentação: acesso pessoal, consulta e cópia da CNH. O diagnóstico fiscal, ele vai levar em consideração todos os nichos, PGFN, Receita, se tiver omissão de declaração também vai ser informado, que são os fatores que levaram à irregularidade. Quanto à solução, mesmíssima solução. Nós vamos avaliar se na PGFN a dívida tem possibilidade de desconto, solicitar um parcelamento adequado e direcionar para um outro serviço caso a dívida esteja na Receita Federal e seja impagável na Receita Federal. Mas, de toda forma, nós temos solução. Então, vocês perceberam que tanto o serviço de PGFN Receita Federal, CADIM Federal ou CND suspensa as mesmas etapas, o mesmo passo a passo que vai direcionar para o produto final. Só que, geralmente, os clientes se posicionam de formas diferentes, por isso que nós preferimos, nesse treinamento, apresentar as soluções separadamente, mas o passo a passo é o mesmo. Vamos ao último produto, seria transferência de dívida da Receita para a Procuradoria. Dentre os 4, é o único que se diferencia um pouquinho. Então, vamos prestar atenção e compreender como ele vai funcionar. Primeiramente, a transferência ela é aplicada para clientes que estão com dificuldade de pagar as dívidas da maneira restrita que a Receita oferece. Geralmente, a Receita não oferece descontos, nem mesmo um parcelamento muito atrativo. Além disso, existem dificuldades extras, como, por exemplo, uma penalidade na primeira parcela. Clientes que já romperam parcelamentos na Receita, eles podem ter de 10% a 20% de penalidade na primeira parcela. Isso implica em pagar 10% a 20% do valor total da dívida na Receita em uma única parcela, isso para dar entrada no termo de acordo. Pode ser que, a depender do valor total da dívida do cliente, fique impagável e seja necessário transferir para a Procuradoria. Na Procuradoria, as condições de pagamento são muito mais atrativas. Aqui eu listei algumas possibilidades. Penalidade zero. Não existe a penalidade de 10% a 20% na primeira parcela na Procuradoria. Parcelamento mais atrativo. Diferentemente da Receita, que são em até 60 parcelas, na Procuradoria, a depender da natureza da dívida, pode ser em até 144, 145 vezes. E descontos significativos. Na Procuradoria, existe possibilidade de desconto de até 67%, como vocês já sabem. Então, em muitos casos, é sim muito proveitosa fazer essa transferência. Quanto aos documentos obrigatórios, nós pedimos os acessos pessoais.
Podem ser Senagov, certificado digital ou procuração habilitada no ECAC. Essa parte você já sabe fazer, você já viu no módulo 1 e também nas últimas etapas que nós citamos até aqui. Quanto ao contrato social, é um diferencial, não foi solicitado em nenhuma etapa anterior, mas é obrigatório na transferência de dívida. O contrato social, de preferência atualizado. Cópia da CNH do sócio administrador, prova de vida. A prova de vida ela é uma foto do cliente segurando o próprio documento, a própria CNH enviada. Ele vai segurar esse documento próximo ao rosto, com um fundo claro, um fundo branco, de preferência sem óculos, sem boné. Ele vai tirar uma foto com o próprio celular e enviar para a gente. E uma procuração ad judicia. Essa procuração ela é um link da ZapSign, que é uma certificadora, e através desse link o cliente consegue nos permitir falar em nome dele para conseguir, de fato, peticionar essa transferência de dívida. Com as documentações em mãos, nós seguimos para o diagnóstico fiscal. Os advogados especializados em tributos vão realizar essa análise detalhada para identificar a melhor estratégia da negociação das dívidas, seja na Receita Federal ou na PGFN. Como as dívidas federais dos 3 últimos exercícios, ou seja, dos 3 últimos meses, não podem ser transferidas por regra da Procuradoria, e há uma taxa de procurador obrigatória de 10%, ao transferir a dívida para a Procuradoria, nós precisamos realizar essa análise para garantir que todas as possibilidades de redução e parcelamento sejam aproveitadas ao máximo. Então, é para isso que serve a análise fiscal neste produto. Quanto às soluções, caso a análise fiscal indique para a transferência da dívida, nós podemos seguir com as orientações para conseguir que o cliente tenha penalidade zero, um parcelamento mais atrativo e descontos significativos. Geralmente, a transferência de dívida ela é ideal para clientes que têm classificação C ou D e não tem castigo na Procuradoria, ou seja, consegue parcelar as dívidas com desconto na Procuradoria. Novamente, a análise é gratuita apenas para parceiros frequentes e o envio da consulta, acesso pessoal, todos os documentos citados aqui são obrigatórios. Com relação aos prazos, a transferência de dívida ela pode levar até 90 dias úteis após o envio da documentação. Nós fazemos primeiramente um pedido administrativo. Em um outro treinamento será possível explicar outros produtos variados deste aqui, onde são feitas solicitações judiciais. Neste caso, é feito um pedido administrativo. E apesar do prazo ser longo, nós temos tido êxito por volta de 20 dias na região sudeste do Brasil. Vamos realizar este estudo de caso agora, para ficar bem explícito qual seria o cenário ideal para um cliente transferir as dívidas para a PGFN. Então, esse cliente ele tinha uma dívida na Receita Federal oriunda do Simples, referente ao ano de 2023, no valor de R$ 520 mil. Por ser dívida da Receita, não tem redução, não tem desconto. E o parcelamento é em 60 vezes. Aqui, a primeira parcela ficou com 20% do valor total da dívida, justamente porque teve rompimentos de acordos anteriores. Desta forma aqui, fica impagável para o cliente. Ele não consegue pagar numa primeira parcela R$ 104 mil. Ainda na Receita Federal, ele tem uma dívida oriunda de tributos, referente aos 3 últimos exercícios de 2024. No valor total dessa dívida, nós temos somados R$ 2.000,08. Está parcelado em 60 vezes de R$ 33,33. Esse parcelamento está cabível para o cliente, é possível de ser realizado. Entretanto, por conta dessa primeira dívida, ele não consegue a CND, ele não consegue a regularidade fiscal. Na Procuradoria, ele não tem dívidas, todas já foram devidamente parceladas e a classificação de risco dele é D, fornecendo ali uma melhor possibilidade de desconto. Agora vamos avaliar a situação justamente do mesmo cliente que efetivou a transferência da dívida para a Procuradoria. Então, na Receita Federal, restaram apenas as dívidas dos 3 últimos exercícios de 2024. Lembre-se que esses 3 últimos exercícios, por regra da Procuradoria, eles não são transferíveis. Então, ele permaneceu na Receita, com o mesmo parcelamento disponível e que é viável para o cliente realizar o pagamento.
Já na Procuradoria, toda a dívida do Simples de 2023 pode ser transferida. Aqui nós temos um valor um pouco maior da dívida. Por quê? Porque existe 10% de taxa de procurador, que é uma taxa obrigatória, automática, gerada na Procuradoria. Essa taxa ela é diluída entre as parcelas e veja como vale a pena. Nós conseguimos uma redução de 40%, totalizando em mais de R$ 228 mil de redução. Então, a dívida com desconto ficou em R$ 229 mil, parcelado em 120 vezes de 1.915. 120 parcelas justamente porque a classificação é D, porque a dívida é do Simples e foi o máximo de parcelas permitida para esse caso. Veja, ele vai pagar uma dívida em 120 vezes de 1.915, que antes estava previsto para ele pagar na primeira parcela R$ 104 mil. Veja que a possibilidade de vantagem que o cliente tem aqui faz com que ele de fato regularize sua situação fiscal. O que estava impedindo ele de regularizar era a primeira parcela com valor altíssimo. E aqui ele teve desconto, ele teve redução, ele teve possibilidade de um parcelamento melhor, e isso fez com que ele efetivasse a transação. E o que você acha? Esse serviço se aplica a algum cliente do seu lado aí? Você acredita que seja viável para um público que você consegue atender? Tem muitas pessoas precisando desse serviço. Pessoas que querem regularizar a situação com a Receita, mas não conseguem da maneira que está hoje. Então, esse serviço pode ser extremamente viável e uma porta de entrada para diversos outros serviços na sua empresa. Eu espero que tenha ficado claro até aqui o quanto nós estamos comprometidos em te instruir, te capacitar para este mercado. Aqui nós descrevemos apenas 4 serviços. Temos muitos outros, mas compreendendo de maneira adequada e qualificada esses 4 primeiros, você vai deslanchar nos próximos. Agradeço por ficar comigo até aqui e te aguardo no próximo módulo.